Então, nessa videoaula, a gente vai tratar do teorema de Nether para campos. Tá? O nosso ponto de partida, assim como no caso da partícula, vai ser a identidade Hund-Trautmann. A gente vai partir da identidade Hund-Trautmann na sua segunda forma, onde eu tenho explicitamente a equação de Euler-Lagrange na equação, e vou utilizar o fato da ação ser um extremo, né? Ou seja, que essa teoria obedece às equações de Euler-Lagrange. Você tem uma condição para extremalidade da ação, dado pelas equações de Euler-Lagrange. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos aqui reescrever a identidade Hund-Trautmann. Então, primeiro eu tenho desse lado esquerdo da equação a própria equação de Euler-Lagrange. Tá? Então, eu tenho a derivada da densidade lagrangiana em relação ao campo, tá? Esse meu campo φ, menos a derivada em relação às variáveis independentes, esse ΔΜi, aplicado a ΔL, ΔΦ índice μ. Lembrando que o φ índice μ está se referindo às derivadas do campo em relação às coordenadas, né, às variáveis independentes. Então, esse é o primeiro termo que aparece na identidade Hund-Trautmann. Esse termo está multiplicado por uma combinação de geradores e a própria derivada do campo. Então, aqui eu tenho o gerador sigma, que é o gerador que caracteriza as transformações infinitesimais no campo. Tá? Deixa eu só reescrever ele aqui, escrever ele menor. Sigma, tá? Menos φ índice μ, ou seja, a derivada do campo em relação a xν, contraído com o gerador da transformação no espaço-tempo. Tá? O gerador da transformação infinitesimal no espaço-tempo. Tá? Sempre ficar frisando, sempre relembrando o nome dessas quantidades para a gente entender o que está acontecendo. Isso tudo é igual à derivada, tá? Derivada em relação às variáveis independentes de uma certa quantidade. Bom, essa certa quantidade é o que vai ser a corrente de Nether, é o que vai ser a corrente conservada, a quantidade conservada, dado uma certa condição. Tá? Aqui dentro vai ter uma combinação entre os momentos canônicos da teoria, o tensor energia momento, que na verdade é o tensor hamiltoniano, é a mesma coisa, né? É o tensor hamiltoniano e os geradores. Tá? Então, o primeiro termo aqui é o momento conjugado, é o momento canonicamente conjugado, vezes o gerador da transformação no campo, menos o tensor hamiltoniano, né, suas componentes, mi, ni, contraído com o gerador da transformação no espaço-tempo. E aí, se eu estiver numa situação com uma definição de invariância mais liberal, no sentido de que a teoria é invariante a menos de um termo de derivada de uma certa função, então aqui vai aparecer também essa função fmi, que é a função que vai depender do sistema. É uma função que aparece quando eu uso a definição mais abrangente de invariância. Tá? Invariância para a minha teoria é sobre uma transformação infinitesimal. Tá? No caso, transformações infinitesimais no campo e transformações infinitesimais no espaço-tempo. Tá? Então, essa é a minha identidade Hund-Trautmann, a segunda forma dela. Tá? Então, se a gente considerar um J, né, considerar uma teoria, né, que seja invariante sob transformações infinitesimais, então essa teoria ela obedece à identidade Hund-Trautmann, ela obedece essa identidade que está aqui. Tá? Mas se além de ser invariante ela for um extremo, então ela também obedece, além dessa relação que está aqui posta, ela também obedece às equações de Euler-Lagrange, que é justamente esse termo que está aqui entre chaves. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, né, se a teoria obedece a essa equação e também obedece à equação de Euler-Lagrange, então eu tenho que esse termo que está entre chaves, que é a equação de Euler-Lagrange, é zero, e, portanto, essa derivada dessa função do lado direito, ela tem que ser zero. Tá? Então, se eu tenho essa relação mais J sendo um extremo, ou seja,
fale que del L, del φ é igual a del mi, del L, del φ mi, del φ mi, então eu tenho zero igual a del mi p mi sigma menos del mi ni, tal ni, menos f mi. Tá? E isso aqui tem que ser igual a zero, ou seja, a quantidade que está aqui entre chaves, essa quantidade aqui é uma quantidade conservada. Tá? Ela é uma corrente conservada. Vamos dar um nome para ela, vamos determinar ela, vamos denotá-la, melhor dizendo. Vou denotar por Jmi essa quantidade, Pmi sigma menos Hmi tal ni menos Fmi. Tá? Essa é a corrente de Nether. Tá? O pessoal chama muitas vezes de corrente de Nether. Tá? Ela que é a quantidade conservada em uma transformação infinitesimal. Desde que como estou sempre frisando, a teoria tem que ser um extremo e tem que ser invariante por uma transformação infinitesimal, tanto no espaço-tempo quanto no campo. Então, se isso valer, se essas duas condições forem satisfeitas, então essa quantidade que está aqui, ela é conservada. Tá? E, no final das contas, formalmente o que a gente tem desse trabalho, né, dessas duas condições sendo satisfeitas pela teoria, é que eu tenho uma equação de continuidade. Né? A relação de Hund-Trautmann ela se reduz a uma equação de continuidade para Jmi. Tá? Eu vou ter del mi, Jmi igual a zero. Tá? Como a gente já tinha comentado em algumas videoaulas atrás. Se eu tenho uma simetria local, como é uma transformação infinitesimal, tá? Eu tenho uma equação de continuidade. Tá? E a quantidade conservada vai ser dada por essa equação de continuidade, que justamente é a corrente de Nether. Então vocês veem que esse resultado é bastante geral. Esse momento conjugado, eu não estou dizendo qual é o campo, qual é o tipo de campo. Esse tensor hamiltoniano também não estou dizendo qual é o tipo de campo que está sendo envolvido, qual é o tipo de quais são as formas de energia e momento que estão presentes aqui nessa teoria, tá? Nesse sistema. Isso aqui é bastante geral e, claro, tudo isso aqui vai depender dos campos que você está considerando, do tipo de teoria, e aí você pode calcular qual é a quantidade que é conservada a partir dessas duas equações. Tá? Bom, agora a gente pode fazer alguns exemplos de aplicação dessas equações e desses conceitos. Tá? Então, o primeiro exemplo vai ser um exemplo mais simples, que é o exemplo da nossa corda, né? Da nossa onda viajando na corda, né? Que é um sistema que pode ser reconhecido como um sistema composto por um campo escalar que depende de duas variáveis, que depende do tempo e do espaço. Tá? Então, a gente pode observar a conservação da densidade de energia nessa onda viajando na corda, tá? A partir do teorema de Nether. Então, vamos fazer esse primeiro exemplo. Tá? Então, vamos lá. Um exemplo tá? É a conservação da densidade de energia na corda. Conservação da densidade de energia em uma onda viajando em uma corda. É um sistema bastante simplificado, um sistema que depende só de duas variáveis independentes. O campo depende de duas variáveis independentes. Como a gente já analisou nesse curso. Né? A gente tem duas coordenadas, né? xmi, dado pelo tempo e pelo espaço, tá? Pelo tempo t e pela variável x. A variável, né, eu tenho um y, né, e x, e eu tenho essa onda numa corda. Tá viajando nessa direção, tá? Nesse sentido. Muito bem. Aí como é que fica a equação da continuidade nesse caso? Eu posso simplesmente utilizar aqui o que eu aprendi agora pelo teorema de Nether. Tá?
Então, da equação da continuidade, eu tenho o seguinte, del mi, jmi, tá? Como é que fica? Fica del 0, j0, lembrando da soma, né? Tem esses dois índices repetidos, ele está subentendendo uma soma nesse índice mi, mais del1, j1. Sempre lembrando, 0 se refere ao tempo e 1 se refere à coordenada x, nessa minha notação, né? Esse aqui seria o x0 e esse aqui seria o x índice 1, tá? De fato, a gente pode escrever isso aqui na notação mais usual. Isso aqui é o mesmo que derivada parcial da componente J0 da minha corrente em relação ao tempo, né, essa derivada em relação ao tempo, mais a derivada parcial do J1, ou Jx, né, em relação a x. E isso aqui é igual a zero. Tá? Então, para a gente entender se existe alguma quantidade que se conserva, né, quais são as quantidades que se conservam a partir dessa equação da continuidade, se integrar sobre todo o domínio de x, tá? Para entender como se dá essa conservação dessa corrente em todo o domínio x. Tá? Eu não estou limitando, o domínio de x. Tá? A corda pode ser finita, mas o domínio de x ele é de menos infinito a mais infinito. Então, a gente integra no eixo x para obter uma lei global, né? Para obter uma quantidade globalmente conservada. Tá? Então, integrando em x, o que vai acontecer? Então, eu vou ter primeiro integral de menos infinito a mais infinito de del j, del t, dx, mais integral de menos infinito a mais infinito de del j1, del x, dx, e isso aqui é igual a zero. Tá? Essa integral que está aqui dá para fazer, né? É a integral, é a derivada em x sendo integrada. Tá? Então, essa aqui dá para fazer. Então, no fim das contas, eu tenho. Vai continuar tendo aquela integral, menos infinito, de menos infinito a mais infinito, del j0, del t dx, mais o j1 calculado em menos infinito e mais infinito. Isso aqui é igual a zero. Tá? Lembrando que a princípio j depende de x e t. Tá? Eu acabei não colocando aqui em cima, mas jmi, a princípio, ele é função, tá? Função de x e t. Tá? Não tem por que não ser. Tá? A princípio, né? Depois, se você utilizar outras condições, talvez no seu sistema, você pode verificar que j não depende de x ou não depende do tempo, enfim. Aí depende do sistema, mas a princípio depende de tudo. Então, aí, continua essa integral, menos infinito a mais infinito, del j0, del t, dx, mais j1 calculado em mais infinito, tá? Menos j1 calculado em menos infinito. Isso aqui continua sendo zero. Bom, vejam, eu tenho as correntes calculadas no infinito. Tá? Eu vou considerar que é uma consideração fisicamente aceitável que as correntes vão a zero no infinito. Tá? Que essas densidades de correntes, que essa corrente, melhor dizendo, ela vai a zero no infinito. Tá? Então, isso aqui não é uma corrente infinitamente espalhada, tá? Espalhada em todo o eixo x. Ela cai a zero no infinito. Tá? É uma condição física bastante aceitável. Então, vamos colocar assim, considerando, não são correntes localizadas, né? Não são correntes que estão espalhadas em todo o espaço. Tá? Considerando que a densidade de corrente Jmi vai a zero no infinito, né? Então, J calculado no infinito, J1 calculado no infinito é igual a J1 calculado em menos infinito, e isso aqui é igual a zero. Então, esses dois termos eles vão a zero por essa condição. Tá? E o que sobra? Então, o que nós temos é o seguinte, que, vamos colocar assim, ó, dá até para tirar essa derivada, fica d dt integral
de menos infinito até mais infinito de j0 dx. Isso aqui tem que ser igual a zero. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a derivada dessa quantidade, que é dada em termos de uma integral, tá? A derivada no tempo dessa quantidade que está aqui, que é uma integral, ela é igual a zero. Portanto, essa integral ela é uma constante no tempo, é uma quantidade conservada. Tá? Então, implica que menos infinito, a integral de menos infinito a mais infinito, da densidade de corrente J0, da componente zero, ela é uma constante. Tá? Então, essa quantidade aqui é conservada. Tá? Eu não sei o que ela significa, porque até agora eu não falei de qual transformação, né, qual transformação no espaço-tempo eu estou considerando, qual é a minha transformação infinitesimal que eu estou considerando. Isso aqui é uma discussão absolutamente geral. Tá? Eu não considerei, quer dizer, eu considerei que a densidade de corrente vai a zero no infinito, tá? que o sistema só tem duas variáveis independentes, é só isso que eu considerei. Tá? Mas eu não considerei explicitamente a transformação infinitesimal. Tá? Se eu quero olhar para conservação da energia ou conservação da densidade de energia, eu tenho que considerar uma translação temporal. Tá? Então, vamos considerar uma translação temporal, tá? E ver o que acontece nesse J0, tá? Nessa corrente conservada. Tá? Então, a princípio, dessa discussão que a gente teve até agora, isso aqui é uma quantidade conservada. É uma quantidade que não varia no tempo. Muito bem, agora vamos considerar explicitamente uma translação temporal. Uma translação temporal. O que significa uma translação temporal em termos dos geradores? Bom, se é uma translação temporal, significa que é uma mudança na variável temporal. Então, as variáveis espaciais e o campo, eles permanecem os mesmos. Então, se o campo permanece o mesmo, então o gerador da transformação infinitesimal no campo é zero, né? Esse sigma é zero. Eu tenho o tal zero, ele não é zero, né? Já que ele é o gerador da transformação na variável temporal, ele é 1. E o tal 1, que seria que é o gerador na direção x, tá? Ele vai ser zero. Tá? Então, isso caracteriza uma translação temporal. Uma translação temporal em termos de olhando uma translação temporal como uma transformação infinitesimal. Né? Em termos dos geradores, é isso que eu tenho. O sigma tem que ser zero, já que se refere o gerador do campo, né? Gerador da transformação no campo, vou colocar assim. Esse aqui é o gerador da transformação no tempo. Tá? E esse aqui é o gerador da transformação no espaço, na variável x. Tá? Como se trata de uma translação temporal, somente esse aqui é diferente de zero. Tá? Com isso, agora eu posso simplificar a minha corrente, né? O meu J0. Tá? Vamos olhar para quem é J0. Tá? Na verdade, vamos olhar para quem é Jmi. O Jmi é a corrente de Noether. Tá? Ele é Pmi vezes sigma menos H mi índice ni, contraído com tau ni menos o Fmi. Tá? Mas eu quero considerar só o J0, né? Que a minha quantidade conservada aqui só relaciona o J0. Nesse caso, o J0 vai ser P0 sigma menos H 0 ni tau ni menos F0. Esse F0 que aparece aqui nessa equação pode ser tomado como zero, tá? A gente tem essa garantia para o caso da corda, tá? O F0 é igual a zero. Tá? Só mantive ele para manter a generalidade. Então, esse J0 vai ser P0 sigma menos H0 ni tau ni. Tá? Agora a gente usa os geradores. Tá? Os geradores da transformação que eu estou considerando, que é uma transformação infinitesimal temporal, né? Translação temporal, melhor dizendo. Tá? No caso, o sigma é igual a zero, ou seja, esse cara é zero, que aparece aqui no J0, e o único tau
né? A única componente do tal que vai sobreviver a essa soma vai ser o tal zero, tá? Bom, vamos fazer essa soma mais explícita, tá? Bom, esse aqui é zero, tá? Então ele já foi embora. Então isso aqui vai ficar menos H 0 ni tal ni, tá? Isso aqui vai ter, sempre lembrando, né? Vai ter dois termos aqui por conta dessa soma nesse índice ni. Então vai ter menos H00 tal 0 menos H01 tal 1, tá? Devido a essa soma implícita. Muito bem. Agora vamos olhar para esse resultado. O tal zero, que é o gerador da translação temporal, no caso, ele vale 1. Então esse termo aqui vai sobreviver. O tal 1 é zero. Eu não tenho translação espacial, né? O gerador é zero. Então esse termo aqui vai a zero, tá? Por conta deste cara aqui ser zero. Tá? Então o único termo que sobrevive vai ser essa componente do tensor hamiltoniano, H00. Tá? Então, por fim, J0 vai ser menos H00. Tá? Esse é o J0. Muito bem. Esse H00 a gente já calculou, ou pelo menos está calculado nas notas de aula. Tá? Você pode fazer essa conta, não é difícil. Tá? É um dos exemplos resolvidos no livro texto. O H00, eu só vou colocar o resultado aqui, onde o H00 vai ser igual a 1 meio do momento conjugado, componente zero do momento conjugado, componente temporal do momento conjugado, mais P1 ao quadrado. Então, é o quadrado dos momentos. Tá? Então, isso aqui é uma quantidade positiva definida. Tá? E essa aqui é interpretada como a densidade de energia desse campo, a densidade de energia desse sistema. Tá? Essa aqui é a densidade de energia. Tá? Você pode até tentar fazer alguma analogia com o caso da partícula. Por exemplo, quando a gente olhava para a energia mecânica conservada por exemplo, num sistema onde eu tenho uma partícula sob a ação de uma força central. Lembram que a hamiltoniana eu podia escrever como o momento R, né, momento radial ao quadrado, sobre 2m, mais o momento em θ ao quadrado, sobre 2m, mais o momento φ ao quadrado, sobre 2m, mais o potencial. Tá? Então, essa relação que está aqui, no caso da partícula, é análoga a essa. Tá? Eu tenho os momentos ao quadrado. Tá? Eu tenho o quadrado dos momentos, e no caso da partícula, esse cara me dá a energia. No caso do campo, isso vai me dar a densidade de energia. Tá? Então, a gente pode fazer essa relação. Então, esse ρ que eu defini agora é a densidade de energia, é o H00. Tá? É a quantidade que vai ser conservada. Muito bem, então o H00 é isso. Tá? Ele é menos J0, né, como a gente mostrou aqui em cima. E agora, para ver direitinho a equação da continuidade para ele, a gente substitui. Né? A gente volta aqui na nossa expressão para a integral do J0, ela é uma constante, e agora eu substituo o J0 pelo seu valor, que é menos H00, que é igual a menos a densidade de energia. Então, voltando na equação da continuidade, então na equação da continuidade, tá? Eu vou ter integral de menos infinito até mais infinito do J0 dx, tá? Isso aqui é igual a menos, o integral de menos infinito a mais infinito de menos H00 dx, e isso por sua vez é igual a menos integral de menos infinito até mais infinito da densidade de corrente integrado em dx. Isso aqui é a integral da densidade de corrente. Então, isso aqui, perdão, densidade de corrente, densidade de energia. Então, a integral da densidade de energia, isso aqui é a própria energia. Tá? Então, isso aqui é igual a zero, né, pela equação da continuidade. Então, esse sinal menos não importa. Então, no fim das contas, eu tenho integral de menos infinito até mais infinito da densidade de energia. Isso aqui é a própria energia, né? Densidade de energia integrada no espaço todo da própria energia. Isso aqui é constante. Tá? Então vejam, a corrente de Noether, né, que é a manifestação do teorema de Noether, ela me permite, né, a partir dessa relação, tá,
e encontrar qual é a quantidade conservada. Então, essa primeira parte da conta foi uma parte em que eu não falei de que tipo de transformação, o sistema foi colocado, né? Eu não falei explicitamente da transformação que eu submeti ou que a teoria foi submetida, tá? Que a ação foi submetida, né? Então, mesmo com essa discussão bastante geral, eu já encontrei que há uma quantidade conservada, que é essa aqui. Tá? Aí, a partir do momento que eu impus, olha, eu quero olhar para a quantidade conservada numa translação temporal. Aí eu vou, preparo os geradores referentes a essa transformação e aí eu consigo encontrar a corrente explicitamente. No caso, a corrente, a componente J0 da corrente, que é o que conserva, né, sua integral conserva, o J0 é justamente menos a densidade de energia. Tá? E aí, quando eu integrar no espaço como um todo, né, no caso só tem uma dimensão espacial, eu vou ter a energia total do sistema. Então, a conclusão é que uma invariância temporal, mesmo na teoria de campo, implica na conservação da energia. Tá? Não é energia mecânica, não é energia da partícula, tá? Mas é a energia que compõe o sistema. Tá? Agora a gente pode seguir fazendo exemplos, e um exemplo interessante é um exemplo quando eu tenho um campo complexo, tá? Quando eu preciso de um campo complexo para descrever a minha teoria. E uma teoria bastante próxima da gente, né, que a gente conhece bastante, é a teoria da mecânica quântica não relativística. A mecânica quântica não relativística, ela descreve o movimento dos corpos a partir da equação de Schrödinger, tá? A partir de uma equação de onda, tá? Onde a solução é chamada função de onda, a função psi que aparece na equação de Schrödinger. Né? Mas essa equação de Schrödinger, ela pode ser obtida a partir de uma equação de Euler-Lagrange. Tá? Mas a densidade lagrangiana é uma densidade lagrangiana para o campo psi, né, para a função de onda, e para o seu complexo conjugado. Tá? Então eu posso obter a equação de Schrödinger a partir de uma densidade lagrangiana que depende de dois campos, tá? Porque nesse caso, tanto a função de onda quanto o seu complexo conjugado são tomados como funções separadas, né? Como funções independentes, como variáveis independentes. Tá? Então vamos fazer esse exemplo. Tá? Não vou fazer todo esse exemplo, eu vou fazer alguma coisa dele, porque eu preciso encontrar pelo menos até o momento conjugado da teoria. Tá? E também o tensor hamiltoniano. Tá? Então, vai ser um exercício de pegar a densidade lagrangiana da equação de Schrödinger, a densidade lagrangiana da mecânica não relativística, obter os momentos canônicos e a densidade lagrangiana, tá? Para depois a gente usar quando a gente for impor uma transformação de calibre global, que seria o próximo assunto. É um exemplo de campos complexos, né? Função de onda quântica, tá? Então vamos lá, exemplo, a função de onda como campo clássico. Olhar para ela como um campo clássico, tá? Sem impor condições de quantização, tá? Que não é o nosso objetivo aqui. Então, na mecânica clássica não relativística, como eu falei, a gente tem essa equação de movimento. A menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vocês já devem saber. Del 2 psi, del x2, a derivada parcial, na segunda derivada da função de onda psi, mais o potencial vezes a função de onda, isso é igual a menos h cortado sobre i, del psi, del t. Lembrando, o psi é uma função de duas variáveis, né? O campo aqui é uma função de duas variáveis, x e t. Tá? Então, na nossa linguagem, esse é o meu campo, tá? É o campo clássico, e as minhas coordenadas são xmi igual a x e t. Tá? Nesse aspecto, isso não difere muito de uma oscilação na corda. Tá? É um campo que depende de duas variáveis, uma variável temporal e uma variável espacial. Tá? H cortado é uma constante, M é uma constante, U é o potencial, tá? E também pode depender das posições. Tá? Então, dado isso, beleza, a gente conhece
essa equação de movimento. Tá? Uma maneira de obter essa equação de movimento é a partir da equação de Euler-Lagrange para campos. Tá? Onde a lagrangiana, nesse caso, é uma lagrangiana, como eu falei, que vai depender de psi e vai depender de psi conjugado, tá? O seu complexo conjugado. Tá? Então, a gente tem um conjunto de campos que é o próprio psi e o psi estrela, que no caso é o complexo conjugado. Tá? Complexo conjugado de uma função, ele é definido, né? Ele é construído como quando você pega uma função complexa, que tem uma parte real e imaginária, o complexo conjugado ele tem a parte imaginária com um sinal contrário. Tá? É como se fosse uma reflexão no eixo real. Né? Por exemplo, você tem aqui o seu plano complexo, tá? Você tem aqui a parte imaginária e aqui você tem a parte real. Tá? Então, você tem uma função z, por exemplo, que é a mais ib, onde é a parte real e b a parte imaginária. Então, no plano complexo, essa função pode ser representada da seguinte forma. Né? Deixa eu usar outra cor. Então, a parte real vale a parte imaginária vale b, tá? E essa aqui é a representação dessa função z, né? Desse número complexo, ou pode ser uma função complexa. Né? Esses a e b podem depender também enfim, da própria variável. Tá? Então, isso aqui é o z. O z complexo conjugado, vou colocar assim, vou colocar em outra cor. O z complexo conjugado é o a menos ib. A parte imaginária muda de sinal. Tá? Nesse caso, eu tenho uma reflexão em torno do eixo real. Né? É como se eu estivesse refletindo a função z, que é essa função que está aqui representada, no eixo real. Tá? Fazendo uma reflexão dela, porque eu estou tomando a parte imaginária negativa. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho, vai vir menos b aqui e o a continua igual. Tá? Então, eu tenho esse z estrela. Tá? Então, é como se eu estivesse refletindo esse cara nesse eixo. Tá? Então, essa é a operação de complexo conjugado. Tá? Isso que significa tomar o complexo conjugado de uma função. Então, aqui eu tenho isso também. Eu tenho essa função psi, que é uma função complexa, e eu tenho o seu complexo conjugado. Então, onde aparecer o i, o número imaginário i, eu mudo de sinal nessa função psi estrela. Tá? Mas como é que é a densidade lagrangiana? Bom, a densidade lagrangiana ela vai depender do seguinte. Ela vai depender do campo, tá? Do seu complexo conjugado. Tá? Isso a gente já sabe. A densidade lagrangiana sempre depende do campo. Tá? No caso, vai depender do complexo conjugado também. Como eu tenho duas variáveis, então ela vai depender da derivada temporal do campo psi, da derivada espacial do campo psi. Tá? Também vai depender da derivada temporal do campo psi estrela e também vai depender da derivada espacial do psi estrela. Tá? Então eu tenho aqui dependência nos campos, nas derivadas do psi e nas derivadas do psi estrela. Tá? Claro que a gente pode escrever uma notação um pouquinho menos bagunçada. Isso aqui pode ficar assim, né? Psi estrela, psi 0, psi 1, psi 0 estrela e psi 1 estrela. Tá? Colocando essas derivadas como índices para não carregar tanto a notação. Tá? E isso aqui explicitamente é dado da seguinte maneira. Menos h cortado ao quadrado sobre 2n, tá? Vezes psi estrela 0, psi estrela 1 primeiro, depois psi 1, lembrando, psi estrela 1 é a derivada de psi em relação a x, e psi 1 é a derivada de psi em relação a x. Tá? Mais IH cortado sobre 2, vezes psi estrela, vezes psi 0, derivada temporal do psi, menos o campo psi, vezes a derivada do psi complexo conjugado em relação ao tempo. Tá? Então, é psi estrela, psi 0, menos psi estrela 0. Tá? Menos psi estrela, vezes o potencial U, vezes psi. Tá? Então, com essa densidade lagrangiana, aplicando as equações de Euler-Lagrange, eu obtenho as equações, a equação de Schrödinger. Tá? Então, isso fica como exercício. Tá? Isso
Isso dá para fazer facilmente, eu acho que é um dos exercícios da nossa atividade 4, tá? E aí você obtém, lembrando, você tem dois campos aqui, então você vai ter duas equações de Euler-Lagrange, um para o campo e outra para o campo complexo conjugado. Tá? Bom, mas dada a densidade lagrangiana, eu estou interessado em calcular os momentos canônicos. Tá? Então vamos calcular os momentos canônicos. Tá? Então eu tenho o Pmi como sendo derivada da densidade lagrangiana em relação a Psi e o Pmi estrela, né, que seria o momento para o complexo conjugado, vai ser igual a del L del Psi Mi estrela. Tá? A gente pode olhar para o Pmi, que eu calculo para o campo Psi Mi, e depois tomo o complexo conjugado do resultado, vai dar igual, tá? Vai dar a mesma coisa. Mas vamos lá, então vamos começar com essa aqui. Vamos começar com o momento conjugado para o campo Psi. Tá? Então eu tenho P0, isso aqui vai ser igual a del L del Φ0. Tá? Então Φ0 é a minha variável. Então se eu derivar a densidade lagrangiana em relação a Φ0, o único termo que vai contribuir vai ser esse aqui. Tá? Vai ser o Psi0. Tá? Ele que vai ser o único termo onde aparece a variável Psi0. Então isso aqui é igual a IH cortado sobre 2 Psi estrela. Tá? Agora o P1 vai ser igual a derivada parcial da densidade lagrangiana em relação a Psi1, a derivada em relação a x do Psi. Onde ele aparece na minha equação? Ele vai aparecer apenas aqui. Tá? Só esse termo que vai contribuir para essa derivada. Então, isso vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m Psi1 complexo conjugado. Tá? Muito bem. Agora, se você quiser calcular, você precisa, na verdade, calcular os momentos para o campo complexo conjugado, tá? Para o campo Psi estrela. Então, P0 estrela vai ser igual a del L del Psi0 estrela. Tá? Onde é que aparece esse termo Psi0 estrela? Aparece só aqui, tá? Esse segundo termo desse parênteses. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos IH cortado sobre 2 Psi. Tá? Vejam, comparem aqui, comparem P0 com P0 estrela. E esse P0 estrela é justamente o complexo conjugado desse, né? Como tem que ser. Tá? Porque o complexo conjugado do complexo conjugado é a própria função. Né? O complexo conjugado do complexo conjugado é a própria função. Tá? Então está certinho. Tá? A definição está correta e a própria operação de complexo conjugado está correta, tá? Como deveria ser. Agora o P0, P1 complexo conjugado vai ser del L del Psi1 complexo conjugado. Isso aqui é igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes Psi1. Tá? Então eu tenho as quatro componentes aqui do momento conjugado. Duas para o campo Psi e duas para o campo Psi estrela. Tá? Muito bem. E agora, como é que fica a Hamiltoniana? Vejam que o meu sistema é formado por esses dois campos a priori, Psi e Psi estrela. Então a Hamiltoniana tem que levar isso em conta. Né? A Hamiltoniana é o objeto matemático que vai carregar as informações sobre energia e momento, tá? E a sua relação com o próprio campo. Tá? Então ela tem que levar em conta que eu tenho um outro ente físico aqui, que é o Psi estrela, e ele também pode carregar energia e momento. Tá? Eu não posso deixar ele de fora, a princípio. Né? Como se trata de uma teoria com dois campos, eventualmente esses dois campos vão carregar energia e momento. Tá? Então a Hamiltoniana nesse caso, ou o tensor hamiltoniano, vamos colocar assim, tensor hamiltoniano, tá? Eu vou ter que levar em conta os dois campos. Tá? Então o H índice mi vai ser o próprio campo Psi vezes o seu momento conjugado, né, como está na definição. Mas agora eu tenho que levar em conta mais o termo do campo complexo conjugado. Então vai ser Psi-Mi estrela, P-Mi estrela. Tá? Então essa parte é do campo Psi e essa outra parte é do campo Psi estrela.
Na definição usual não tem essa parte do campo psi-estrela, tá? Porque a nossa definição, a nossa construção inicial foi para um campo apenas. Aqui eu tenho dois. E aqui é menos o delta de Kronecker, tá? Vezes a densidade lagrangiana. A densidade lagrangiana não tem complexo conjugado para ela, porque ela já carrega a informação do psi e do psi-estrela. Tá? Aí, ok, então eu tenho a minha Hamiltoniana para o caso de um campo complexo, né? Quando eu tenho dois campos, o campo e o seu complexo conjugado. Tá? Agora, se esse funcional, se o funcional dessa teoria, né, o funcional que é integral, vamos voltar aqui em cima, aqui, é a teoria cujo funcional é integral dessa densidade lagrangiana, se ele for invariante, ou seja, se ele obedece à identidade Hund-Trautmann, e for um extremo, que é o caso, né? A gente obtém a equação de Schrödinger a partir do princípio de Hamilton aplicado à ação cujo integrando é essa densidade lagrangiana, então ela já é um extremo, tá? Por construção. E ela for invariante, né? Eu estou impondo que ela seja invariante, ou a gente pode mostrar isso, né? E aí isso vem, quer dizer, se a gente for mostrar, a gente vai mostrar de novo, porque a gente já mostrou que se a minha teoria for invariante para uma transformação infinitesimal e for um extremo, então eu tenho a conservação da corrente de Nader. Tá? E aí como é que fica nesse caso? Então, se a teoria, ou se o funcional, vamos colocar assim, se o funcional, nesse caso, tá? For invariante extremo, então vale que a derivada da corrente de Nader, né, o divergente da corrente de Nader, é igual a zero. Tá? Ou seja, o Jmi, que é igual ao Pmi, vezes sigma. Aí eu tenho que levar em conta o complexo conjugado, tá? Que é importante. Mais Pmi, complexo conjugado, vezes sigma, complexo conjugado, menos o tensor hamiltoniano mi, contraído com tal mi. A derivada o divergente dessa quantidade tem que ser zero. Então vejam quais são as alterações em termos de um único campo, né? A corrente de Nader para o único campo, eu tenho só esse termo, mas agora eu tenho que levar em conta o termo do campo complexo conjugado, do campo psi-estrela. Tá? E vejam que o gerador é outro também. Tá? Então eu posso ter transformações infinitesimais no campo psi e não ter no psi-estrela. É difícil não ter, tá? Porque as duas coisas estão conectadas e você vai ter uma transformação para ele também. Tá? Então você tem que levar as duas coisas em conta. Tá? As duas coisas elas trazem informação para a sua teoria. No momento que você define a densidade lagrangiana e diz que ela tem dois campos físicos, esses dois campos físicos vão fazer parte de todos os processos. Tá? Eles vão impactar em todas as quantidades físicas que você tiver ali no seu sistema, como, por exemplo, a corrente de Nader. Tá? Então, tem esses dois termos agora. E aí eu também, claro, tenho o tensor hamiltoniano, que já traz a informação desses dois campos. Então, por isso que eu não tenho o tensor hamiltoniano e o seu complexo conjugado. Não, tá? O tensor hamiltoniano é uma função real. Tá? Então, essas informações já estão aqui. Tá? Então, o tensor hamiltoniano já traz essas informações, mas aí eu tenho que suplementar com essa combinação que vai me, que vai me relacionar o momento conjugado do campo psi e a sua transformação infinitesimal. Tá? Então, agora a gente está pronto para olhar para uma outra transformação que pode ser encarada como uma transformação infinitesimal, que é a transformação de calibre. Tá? A transformação de calibre global. Tá? A transformação de calibre local é um pouquinho mais complicado. A global permite que a gente use essa teoria com dois campos, nessa teoria de um campo complexo, né? Pode ser dois campos ou um único campo complexo, e ver a mudança de fase nesse campo, né? Uma transformação por uma mudança de fase. E o que isso significa? Qual é a quantidade conservada quando eu tenho uma teoria que é submetida, né, ou que é invariante por uma transformação de fase. Tá? Então, seria um protótipo seria utilizar essa transformação de fase ou transformação de calibre global
na mecânica quântica não relativística e ver qual é o resultado, qual é a quantidade conservada, que carga é essa que é conservada quando eu tenho essa densidade lagrangiana da mecânica quântica não relativística, ela sendo algo invariante por uma transformação de fase ou transformação de calibre local. A gente vai ver que vai ter uma carga conservada, e essa carga, aí precisa da teoria quântica, ela é interpretada como a constante de acoplamento entre o quanta de psi, né, o quanta o quanta que descreve uma quantidade localizada de energia e matéria na teoria quântica, vai ser a interação, né, essa carga conservada vai ser a interação desse quanta de psi com um bóson de calibre. Tá? Esse bóson de calibre pode, inclusive, ser o fóton. Tá? Então, mas a interpretação disso vem da teoria quântica, não está no escopo desse curso. Mas a gente pode encontrar qual é essa carga conservada. E essa carga conservada, ela é interpretada, né, e ela é dada como a constante de acoplamento entre o quanta da teoria e esse bóson de calibre, né? Esse bóson de gauge, que no caso do eletromagnetismo, seria o bóson que leva a informação da interação eletromagnética. Seria uma espécie de interação entre esse campo complexo e o campo eletromagnético. Tá? Então, mas essa interpretação que eu acabei de dizer tem longo caminho para chegar nela. Né? Teria que olhar mais para a teoria quântica. Não está fora do escopo desse curso. O que a gente pode fazer é calcular ela. Olhar para a corrente de Nether e olhar, olha, tem essa quantidade conservada. Qual é a interpretação dela? Precisamos estudar mais. Precisamos olhar nesse caso, precisaria olhar para a mecânica quântica. Tá? Então, isso é o que a gente pode fazer numa outra aula, tá? Numa outra videoaula, que seria um suplemento dessa aqui. Tá? Mas eu fico por aqui e até a próxima.